para que Ele possa operar na nossa vida. O amor é incondicional, mas a provisão, ela está condicionada à obediência, irmãos. Nós temos visto constantemente pessoas muitas vezes sofrendo em um casamento difícil, onde dificilmente vai se ouvir de um pastor a palavra divorcie, se separe, a menos que haja alguma agressão física ou algo muito grave. Mas entendemos que casamento é indissolúvel. E muitas vezes, diante de um conflito conjugal, procura-se os pastores. Ou alguns nem procuram, porque sabe que não terão apoio em certas decisões que querem tomar. E muitas vezes estão sofrendo por decorrência de escolhas, por uma carência afetiva que sentia. Não orou, não buscou conselhos, não pediu a direção de Deus, simplesmente fez aquilo que o seu coração ordenava que fizesse, aquilo que encantou os seus olhos, alegrou o seu coração, aquilo que fez o coração bater mais forte, tomou uma decisão. E muitas vezes alguns estão presos em situações por não terem orado, por não terem buscado a Deus, por não terem buscado os seus pastores para trazer uma palavra de direção. Muitas vezes a desobediência, irmãos, em vez de trazer talvez o alento, o refrigério que muitos querem, traz o sofrimento. A Bíblia está nos ensinando para nós prosseguirmos para o alvo, aprendendo, irmãos, a crer que o Senhor, Ele é um Deus de provisão, mas na sua provisão, no seu completar, no vir em meu socorro, em me abençoar, Ele exige de nós obediência à sua palavra. Veja como Deus é maravilhoso, irmãos. Deus viu que Isaac precisava de uma esposa. Deus preparou tudo para que a sua esposa, a sua noiva, o seu casamento fosse realizado. Era algo terreno, como hoje nós vemos tantas moças querendo constituir uma família, assim como rapazes também. Mas se busca no lugar certo, da maneira certa, porque existe uma carência. E muitas vezes não se acredita que Deus está interessado de abençoar para que você tenha um bom casamento, para que você consiga um bom emprego, para que você seja um bom profissional, para que você tenha um ministério abençoado. Deus está interessado em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Preste atenção. Salmista Davi disse: o Senhor, Ele é o meu pastor, é meu pastor. Ele diz nada. Esse nada está abrangendo todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos aprender a esperar. É o tempo de Deus. É saber muitas vezes ficar com o tempo de uma maneira simbólica, dizer, aguentar um período de sede, um período de fome, um período de solidão, talvez um período de ter as suas finanças meio apertada, ajustada. Mas quantas vezes, por não aguentar atravessar esse tempo, que é um processo, se entra em situações erradas. Pessoas que entram muitas vezes em negócios com agiotas, que no momento parece que traz um fôlego, mas depois ele viu quão errada foi a sua decisão. Quando nós confiamos em Deus, irmão, nós aprendemos a enfrentar o processo, até chegar o momento onde o Senhor vai abrir uma porta. A Bíblia nos fala a respeito de uma situação que Elias atravessou. Após Deus usar a boca dele para dizer que haveria uma seca muito grande, Deus falou para ele: Elias, vai até Querite, fica escondido lá. Lá tem um ribeiro. Eu vou ordenar aos corvos para que tragam pão e carne para você. E a Bíblia nos diz que todos os dias os corvos traziam pão e carne para Elias. Pergunta para quem está do teu lado: você acredita nisso, irmão? Eu acredito porque está na Bíblia, irmãos.
Da mesma maneira, quando a gente fala, meu Deus, Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, será que é verdade? É porque está escrito. E se tivesse escrito lá que foi o peixe que ficou na barriga de Jonas, eu ia acreditar também, irmão. Não sei como, mas está escrito. Está escrito, nós acreditamos. A Bíblia nos diz que o ribeiro secou, devido à seca muito intensa. E o Senhor falou para ele, agora levanta, Elias. Você vai até Sarepta. Lá tem uma viúva que eu ordenei para te sustentar. A Bíblia nos diz que Elias foi. Quando chegou na porta da cidade, ele viu uma mulher. Não sei se ele já sabia se era ela ou não, se o Senhor revelou a ela ou não, não sei. Mas o que a Bíblia nos diz é que ele falou para aquela mulher que estava apanhando lenha, dizendo, me dá um pouco de água. E quando ela estava saindo para buscar água, que com certeza também estava bem racionado devido à seca, ele disse, traga-me também um pedaço de pão. E ela disse assim, eu não tenho. Na verdade, eu estou apanhando esses cavacos de lenha, porque eu vou fazer a minha última refeição para mim e para o meu filho. Porque eu tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. E depois que nós comermos essa refeição, nós vamos esperar a morte, porque não tem mais comida. A Bíblia nos diz que Elias disse, tudo bem. Então você faça primeiro um bolo pequeno para mim. E depois você faça para você e seu filho. Eu pergunto para você, irmãos, quantos de nós faríamos isso? Eu quero falar para os irmãos que obedecer a Deus, muitas vezes não exige de nós pensar. Não exige de nós buscar alguma coisa lógica. E sabe por que muitas vezes não vivemos milagre em nossa vida? Nós tentamos entender e nós tentamos ajustar a maneira de Deus agir com a minha realidade. Preste atenção, nós estamos falando de um Deus de milagres, onde a Bíblia nos diz que Ele tem nas suas mãos o coração do rei, Ele inclina para onde Ele quiser, Ele teve o poder de ordenar para que os corvos trouxessem pão e carne para Elias. Temos um Deus que está conosco e todo o poder está nas tuas mãos. Abrindo a boca, esse Deus faz o impossível acontecer. Aquela mulher, irmãos, não é algo fictício. Era uma mulher, era um ser humano. Tem pessoas que querem por não encontrar uma lógica no milagre, porque milagre não se explica, milagre se vive. Eles tentam dizer que foram seres fictícios, foram criados pela imaginação dos autores. Não, a Bíblia nos diz que esta mulher, ela existiu, a sua história ficou registrada, e o Senhor sabia que quando nós falássemos a respeito desta mulher, irmãos, corações iriam se encher de fé e desejo de ser obediente como aquela mulher foi, para poder viver um milagre. A Bíblia nos diz que aquela mulher, ela ouviu essa palavra. Não fala do conflito que ela teve, mas diz que ela fez a maneira que o profeta falou. Porque ele disse, faça um bolo pequeno para mim, e depois você faça para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, da panela a farinha não vai acabar, e da botija o azeite não vai faltar. Sabe até quando? Até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A Bíblia nos diz que essa palavra se cumpriu, irmãos. Eu fico imaginando como que foi o dia a dia daquela mulher. Ela ia lá na vasilha, talvez não transbordasse, mas tinha ali para aquele dia. Ela pegava, fazia o bolo. No outro dia, novamente ali ela fazia, era todo dia a sua porção. Era como o maná do céu que o Senhor enviava todos os dias, como dizendo, não pense no amanhã, tão somente creia que eu sou um Deus vivo, um Deus poderoso. Eu sou uma pessoa que eu olho, eu escuto, eu sinto, eu vejo, eu dou meu diagnóstico a este povo. Eu sei quem me serve e eu sei quem não me serve.
Aquela mulher viveu este milagre porque ela obedeceu, irmãos, sem entender. A Bíblia também nos fala a respeito de Eliseu. Eliseu também teve uma experiência parecida. A Bíblia nos diz que ele foi procurado pela esposa de um dos profetas. Havia ficado viúva, com dívidas, deixado pelo seu esposo. Ela chegou para Eliseu e disse: o teu servo faleceu, e a tua serva não tem o que fazer, e os credores estão na minha porta, querendo levar os meus filhos como parte do pagamento. A Bíblia nos diz que Eliseu falou: mulher, o que eu posso fazer por você? Talvez pensando, o que você tem de valor na tua casa? Se fosse nos dias de hoje, você tem computador, você tem carro, tem geladeira. O que você tem na tua casa? Ela falou: não tenho nada. Tuas servas têm um pouco, apenas uma botija de azeite. Deus ali trouxe uma inspiração ao coração do homem de Deus, irmãos. Preste atenção. Creia nas orientações do homem de Deus. Aquilo que ele falar, irmãos, analise se está em consonância com a palavra de Deus. E não tenha medo de obedecer. Tem pessoas que têm medo de obedecer. Pessoas que não são dizimistas porque têm medo de faltar. Moças que vivem constantemente arrumando namorados e nunca chega onde ela quer, assim como rapazes também, que querem constituir uma família, mas nunca chegam até lá, porque tem um namoro totalmente errado, porque tem medo de falar não, tem medo de dizer que é crente, tem medo de dizer que o namoro do crente é diferente. E se eu fizer isso, e se ele for embora? Então eu pergunto, quantos outros já foram embora? Quantos você já perdeu? Porque não ousou confiar no Senhor. Da mesma maneira, essa mulher recebeu uma instrução. Vai para a tua casa, peça vasos emprestados aos seus vizinhos. Bastante vasos vazios. E quando você chegar na tua casa, entre dentro do quarto, juntamente com seus filhos, e comece a encher todas as vasilhas. A Bíblia não diz, irmãos, que aquela mulher ficou assim: mas você não entendeu? Como é que eu vou encher vasilhas com apenas uma botija de azeite? Irmãos, creia que milagres ainda acontecem, irmãos. E se não tem acontecido com frequência, é devido ao raciocínio lógico. Como é que eu vou dar o dízimo? Vai faltar. Pessoas que já comprometeram seu dízimo, a sua oferta. Que pessoas que não têm mais nem tempo de vir à igreja. Não tem mesmo. Sem perceber, trabalha desenfreadamente. Sem perceber, é um ciclo que não desliga dia e noite está na igreja, mas ainda está com um pensamento. Ele não entendeu que ele entrou em um sistema onde Satanás está fazendo dele ou dela um escravo, para você não ter tempo, para você não se atentar naquilo que é importante. A vida, irmãos, que nos faz viver a provisão de Deus, ela requer de nós renúncia. Ela requer de nós obediência, senão não viveremos a provisão de Deus, aquilo que vai chegar de uma maneira inesperada. É o moço e a moça que está procurando um casamento, a pessoa certa. Talvez 10 anos, procurando 15 anos. Talvez você está preocupado: meu Deus, eu estou com quase 30 anos. Preste atenção, aquilo que você não conseguiu em toda essa maratona tua, o Senhor é poderoso. Da mesma maneira que o Senhor preparou uma esposa para Isaac, Deus é poderoso para preparar alguém que vai chegar pronto até você, querendo se casar, querendo ter um lar. Você vai dizer: eu não mereço. O Senhor vai dizer: não é por merecimento, não é porque eu te amo. Eu vi o seu desprendimento, eu vi a sua obediência, eu vi a sua renúncia, e eu, Senhor, jamais, se um filho pedir pão, eu vou dar a ele uma pedra. Eu dou aos meus filhos de uma maneira recalcada, sacudida e transbordante.
Eu, Senhor, faço muito mais além daquilo que vocês pedem e daquilo que vocês esperam. A Bíblia nos diz que aquela mulher foi para casa, pediu vasilha aos seus vizinhos, não sei quantos. Pergunta para quem está do teu lado, se fosse pedir para os seus vizinhos, quantas vasilhas você ia conseguir, irmão? Ih, pastora, para mim é difícil. A vizinha da frente, não falo com ela. Do lado, também não. E a outra? Irmãos, a bênção daquela mulher estava condicionada ao número de vasilhas. Se era uma mulher de bom relacionamento com todos. Não é crente? Fala para quem está do teu lado, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Não dói, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, a senhora está bem? E o filho, como é que está? A galinha? E assim vai, irmãos. Fazer um bom relacionamento. Pegou as vasilhas, foi para casa. E foi enchendo. Irmãos, eu me coloco no lugar daquela mulher, que ela falava, olha, eu não quero nem pensar. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que eu sei é que está saindo azeite. Está saindo azeite, está enchendo as vasilhas. Até que chegou o momento, acabou as vasilhas. Se tivesse mais, iria continuar. E aquela mulher, filho, traz mais uma vasilha. Mãe, acabou. Quando ele falou acabou, secou o azeite. Sabe o que essa mulher fez, irmãos? Uma mulher que ela ousou obedecer sem entender. Ela simplesmente obedeceu. Irmãos, o ato de obedecer exige de nós não consultar coração. Nós temos que perdoar, não porque meu coração pede para perdoar. Eu tenho que perdoar porque é uma decisão. Eu vou perdoar. Meu coração Deus vai tratar depois. Enganoso é o meu coração mais do que todas as coisas. Ah, se eu for pelo meu coração. De manhã eu quero uma coisa, à tarde eu não quero mais. Um dia eu estou loira, outro dia eu estou morena. Um dia eu estico o cabelo, no outro dia está tudo enroladinho. É ou não é, irmãos? Que coração que não tem certeza de nada? Não é verdade? Aquela mulher, irmãos, ela aprendeu o princípio da obediência. E a provisão que ela precisava estava condicionada a obedecer, sem entender. Quando ela viu todas as vasilhas cheias, o que você faria, irmãos? Ela disse, agora o que eu vou fazer? Foi procurar o profeta. Eliseu, já enchi todas as vasilhas, o que eu faço agora? Agora você vai, você vende todo este azeite. E o dinheiro que você pegar, você aplica no título de capitalização, você põe na poupança, você compra um terreno, é isso? O dinheiro que você pegar, paga as suas dívidas. Fala para quem está do teu lado, a dívida que você fez, irmão, quem fez foi você. Não foi o diabo, não. Então quem vai pagar é você. Parcela. Ora para o juro ser reduzido. Mas não fica falando que é o diabo fala, eu nem estava perto. Quem encheu o carrinho foi você. Quem pediu um limite do cartão de crédito de 30 mil reais foi você. Eu apenas te dei umas cutucadas. Agora quem fez é você. E é verdade, irmãos. De maneira nenhuma, o profeta falou que aquela dívida era injusta. Devia, tinha que pagar. Paga a sua dívida. Talvez assim como você. Senhor, eu preciso de uma provisão. Irmãos, dinheiro não vai nascer no pé. E também aquela passagem aonde Jesus mandou procurar moeda na boca do peixe. Aconteceu lá. Nunca mais ouvi falar isso, irmão. Sabe o que isso quer dizer? Você tem que correr atrás. Negocie. Deus é poderoso para fazer os juros reduzir. Como nós ouvimos uma irmã falando, da própria agência financeira ligar, apresentando uma proposta. Isso é justo, é leal, é legal.
A provisão de Deus, ela vem, irmãos, de uma maneira que você vai ver que foi a boa mão de Deus. E não foi, porque eu sou esperto. Não, porque eu dei um jeitinho. Não, porque eu dei um jeito de sonegar isso. Não, irmãos, é o Senhor instruindo a sua igreja. Preste atenção, vida de crente. Casa de crente não tem gato. Casa de crente não tem net gato. Acho que é isso, né? Gato net. Casa de crente, irmãos, tudo que coloca na mesa é abençoado. O pão é abençoado, a água é abençoada, as finanças é abençoado. Em tudo tem a bênção de Deus. O devorador não toca. O que você comprar na sua casa, sua despensa, o arroz, feijão, macarrão, o café, fala para o diabo, aqui você não toca. Quem vai comer deste alimento vai ser eu, meu marido, meus filhos, minha casa. Você não vai tocar na minha despensa jamais. Aquela mulher recebeu essa instrução e ele disse: paga a sua dívida e você vai viver do resto juntamente com seus filhos. Irmãos, veja Deus entrando com provisão para a necessidade daquela mulher. Mas o que fez ela viver o milagre? Eu imagino aquela mulher tentando fazer as contas. Meu Deus, como é que pode? Eu já vi pessoas dizer assim: pastor, eu estou numa reforma na minha casa. E eu fico pensando, meu Deus, se eu for colocar na ponta do lápis o que eu gastei, eu falo, eu não sei de onde que eu tirei dinheiro para colocar aqui. Alguém já viveu isso, irmãos? Pessoa que diz assim: eu tenho conseguido coisas que eu nem me atrevo a fazer conta, porque parece que a conta não bate. Mas são pessoas dizimistas, são pessoas fiéis, pessoas que amam a Deus, pessoas que têm sempre um testemunho para dar. E o Senhor está dizendo: para os próximos anos, aqueles que confiam em mim vão viver tempos de provisão e dirão: não foi o homem, não foi ninguém, mas foi a boa e potente mão de Deus que operou este milagre. Fica de pé em nome de Jesus. Filipenses 4,19. Ele nos diz assim: o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aquilo que te falta, aquilo que precisa ser suprido, seja na vida financeira, conjugal, material, profissional, Deus sabe de tudo, irmãos. Mas enquanto a provisão não chegar, fica firme servindo ao Senhor. Cuidado com os atalhos que Satanás apresenta. Pastor, mas não aguento mais dar boa noite para o Jornal da Noite. Continua dando boa noite para o Jornal da Noite. Continua indo no shopping. Quando a moça lá da entrada lá fala boas compras, você fala obrigada para você também. Vai ainda assim. Vai levando a esportiva. Ah, Senhor, que carência. Ai, Senhor, meu dinheiro está tão apertado. Meu dízimo está pequeno. O Senhor queria tanto ter condições de dar um dízimo maior. É você dizendo: eu desejo ter um ganho maior. Porque quem deseja dar um dízimo maior, ele está dizendo: eu desejo ter um ganho maior. Eu quero ter mais tempo, Senhor, para estar na tua casa, para orar. Irmãos, o Senhor é poderoso para te suprir em tudo aquilo que você tem buscado no Senhor. Mas aguarde Ele te suprir. Toma cuidado com as investidas de Satanás. Toma cuidado com aquilo que Satanás ele vem te apresentar, para que você venha interromper o processo que você está passando. Leia a palavra. Veja o nosso Deus suprindo uma necessidade, uma carência afetiva de Isaac. Veja o próprio Deus entrando com provisão. Quando precisava ser pago o imposto,
Pedro chegou até Jesus, ou melhor, nem chegou. Quando ele foi falar para Jesus que o cobrador de impostos ali estavam para cobrar as dracmas, Jesus falou para ele: vai lá no mar. Primeiro peixe que você pescar, abra a boca e vai ter lá uma moeda. Você paga o imposto meu e teu. Pedro teve ali uma dificuldade, porque ele sentiu uma necessidade financeira. Mas nosso Deus já sabia. A provisão já estava na boca do peixe. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? A provisão que você precisa. Não tire do dízimo. Não comprometa aquilo que é de Deus. O Senhor está dizendo: eu já tenho a moeda na boca do peixe. Está lá. Na hora certa, eu vou te orientar e você simplesmente vai até lá e as portas vão se abrir e você vai ver que eu sou Deus, que eu abro portas para aqueles que andam na obediência. Você crê nesse Deus, irmãos? Eu creio. Quantos testemunhos eu poderia falar a respeito da provisão de Deus? Eu não precisei tomar daquilo que não era meu. Nosso conselho diretor local sabe de uma grande situação que nós enfrentamos, onde eu teria que estar devolvendo um valor de mais de 10 mil reais. Há quase 6 anos atrás. Naquela época eu procurei empréstimos. Os juros eram muito altos. Eu me recordo que, como todo mês eu faço, encerra o mês, eu pego o extrato bancário do mês anterior. Eu procuro ter minhas coisas muito organizadas, irmãos, em relação principalmente a bancos. E quando eu peguei o extrato, eu vi lá um valor depositado de, na época, quase 11 mil reais. Quando eu vi aquele valor, eu sabia que era do INSS, porque estava lá uma descrição. Eu entrei em contato com o pastor Guilherme. Falei: pastor Guilherme, o que aconteceu? O INSS me depositou quase 11 mil reais. Ele falou: pastor, eu vou ver. Depois ele falou: pastor, eu não sei como, mas a sua aposentadoria saiu e eles pagaram todo o atrasado que a pastora tinha. O Hilda testemunha, nós fizemos a reunião do nosso conselho diretor na minha casa. Eu mostrei o extrato para eles e falei: olha aqui, ó. Deus não me deixou ficar envergonhada. Vamos fazer uma reunião e eu vou fazer o pagamento juntamente com vocês e eu vou dar em espécie. Deus não me deixou ficar envergonhado. Deus colocou o dinheiro como que na boca do peixe. Foi a provisão que veio, irmãos. Sem precisar usar de engano, de mentira. É isso que o Senhor está dizendo para você. Satanás tenta dizer para você: se você fizer isso, é a sua situação. Deus sabe, Deus entende. Não, irmãos. Deus não entende, não. Deus quer ver homens e mulheres na fidelidade. E você vai ter um grande testemunho para contar. Moças e rapazes que estavam extremamente preocupados com as suas vidas sentimentais, você vai ter um testemunho para contar, porque você soube esperar em Deus, e o Senhor foi o teu provedor na hora certa, no momento certo. Você que está com problema financeiro, comece, deseje ser fiel a partir de hoje em tudo. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Se o teu trabalho está comprometendo totalmente o teu tempo, que você diz: eu não tenho tempo para nada, comece a orar a Deus para você ter um outro emprego, onde você possa ter tempo de cultuar a Deus. Um trabalho onde você não tem tempo nunca de vir para a igreja, irmãos, não é bênção na sua vida. Comece a analisar e veja se não é Faraó tentando te distrair de todo lado, para que você não se atente com as coisas do Senhor. Mas preste atenção nessa palavra. Prosseguindo para o alvo. E eu creio na provisão do Senhor. E nada, fala comigo, nada, absolutamente nada, nada vai me faltar.